Olá, sou a Rita França Ferreira e dou-lhe as boas-vindas ao podcast Vita Ler, onde todas as semanas aconselhamos a vitamina de leitura na dose certa, com desculpas para ler. Acredite, no final vai poder dizer sem preguiça: Vita Ler. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Vita Ler. Regressamos depois de algumas semanas de ausência. Antes de mais, bom ano, com muita saúde e obrigada por continuar desse lado. Também agradecemos a quem enviou mensagens e demonstrou interesse em continuar a ouvir-nos. É bom saber que têm saudades de nós. Hoje trazemos um livro lido nas últimas semanas do ano, mas que ainda ecoa e penso que irá manter-se por muito tempo. Falamos do novo livro de Afonso Cruz, O que a Chama Iluminou. Este ensaio-novela faz parte da série Geografias, que consiste numa coleção de breves romances inspirados em lugares. Este é o terceiro livro. Para quem tiver interesse, pode sempre iniciar esta descoberta com O Princípio de Karenina e a sinopse de Amor e Guerra, que foram os primeiros livros desta coleção. Desta vez, acompanhamos o autor numa viagem até ao Chile que decorreu em 2019. Ao contrário dos livros anteriores, não estamos a viver um romance, mas sim uma novela-ensaio, no qual Afonso Cruz é o protagonista e se depara com a morte e teme pela vida. Não só em Santiago do Chile, como em Punta Arenas. Nesta última, fica gravemente ferido. Todos estes acontecimentos convidam Afonso Cruz a escrever sobre o luto e sobre a memória. E também sobre o tempo. É interessante pensar nesta citação do autor. O tempo é luto, pois empurra constantemente com uma mão para um passado inacessível tudo o que foi criado, mas é também celebração, na medida em que cria com a outra. O escritor também traz muito da história daquele país, sob o deserto de Atacama, onde as mulheres continuam a revolver a areia em busca das partes do corpo dos maridos e dos filhos, vítimas da ditadura de Pinochet, o fim das tribos indígenas, das línguas, para nomear alguns dos temas que são falados neste livro. Temos este livro praticamente todo sublinhado pela profundidade da escrita e da viagem a que nos convida. Curiosamente ou não, quando estava a ler este livro, vivi a proximidade da morte de um familiar muito próximo e pensei no vazio e ausência e na perda, como diz o autor, passo a citar, o facto de perdermos quem amamos ou de quem nos ama nos perder faz com que a eternidade depois da morte seja dolorosa, dependendo da intensidade do amor. Foi duro, mas houve esperança e Afonso Cruz lembra-nos, parafraseando Saint-Exupéry, que não é a cera que fica, mas o que a chama eliminou. Tal como o acidente que ia vitimando mortalmente Afonso Cruz, também a minha mãe teve uma segunda oportunidade. Passo a citar. Teria uma segunda oportunidade, ou seja, uma segunda vida. Este conceito é muito curioso. A enfermeira pressupôs que até então eu não teria tido uma vida realizada e que agora poderia viver a sério, devendo, por isso, estar grato. A vida pretérita parece-nos sempre mal vivida. A vida está cheia de acidentes e, se quisermos, de gratas oportunidades para mudarmos a nossa maneira de viver. Percebi os escritores e a sua urgência na escrita quando aconteceu o AVC da minha mãe. Obviamente, a primeira preocupação era a recuperação, pois assistimos a um verdadeiro milagre, mas também me surgiu a urgência da escrita para a memória, não só para confessar algo que nem sempre dizemos, como gosto muito de ti e obrigada por estar sempre pronta a ouvir-me e a dar-me colo, mas também pela memória daquilo que nos deixa. Senti sede de listar tudo o que recordava de como ela era, o que há dela em mim e, sobretudo, ter algo mais pessoal. Ao visitar a casa da mãe, nos dias em que ainda estava em convalescência no hospital, olhava para o sofá onde costuma estar sentada e sentia a sua falta. Não era o mero sofá do IKEA, era o sofá da minha mãe. O sentimento de profunda tristeza foi dominador, bem como o da memória. O autor é sublime
em descrever essa saudade. Passo a citar: o desaparecimento é tão avassalador que precisamos de alguma materialidade para fazer ligação com a memória, com a recordação, com a imaginação. Precisamos do relógio do avô, do brinco da avó, da cadeira do pai, da fotografia do amigo. Tudo isso são ossos. Uma pessoa pode deixar que um ladrão leve da sua casa todas as cadeiras, mas é possível que dê a vida por aquela onde sentava a avó. Não é obviamente a cadeira na sua dimensão física que importa, mas o que a sua dimensão física representa e carrega. A camada invisível de memória. Se uma cadeira qualquer pode ser somente madeira e parafusos, uma cadeira com história tem profundidade, e é precisamente essa profundidade, imbuída no objeto, que não se abdica. Nesta angústia há uma certeza, passo a citar: sorte ou azar, a nossa existência é uma constante crise, sempre no limbo entre a vida e a morte. Somos funâmbulos mais ou menos competentes, embora o desfecho seja previsível. Este livro foi fundamental para nos levantar e acreditar que existe uma vela que nos guiou no meio da escuridão. Este é talvez o episódio de podcast mais pessoal de sempre. Não consegui escrever para outros durante semanas. Fiquei bloqueada e senti que precisava de escrever este texto com a ajuda do livro do Afonso Cruz para seguir em frente. Obrigada por estar desse lado. Não se esqueça, caso ache o podcast útil para lermos mais e melhor, partilhe com os seus amigos. As citações lidas no podcast são originais do livro O que a Chama Iluminou, de Afonso Cruz, editado pela Companhia das Letras, uma chancela da Penguin Random House Grupo Editorial. Vita Ler, o podcast vitamínico que desperta desculpas para ler.